Graças a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Nós vamos falar, querido, sobre que é mais ou menos a continuação da libertação, porque o nome dessa palavra é cura interior, amém? E você pode ler no Salmo 32, Oséias 2:14, Jeremias capítulo 17, amém? Vou pedir o Alex coloque o Salmo 32 aí, versículo, acho que não é pelo versículo 4. Pastor Martônio leu no livro de Provérbios. Olha, de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Vamos ver. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Enquanto eu calei, irmão, mas quando eu resolvi, quando eu tomei uma decisão, uma atitude, então tudo mudou, amém? Então, o que é a cura interior? O próprio nome já está dizendo, queridos, é a cura do nosso interior, é a cura do homem interior, é a cura das emoções, dos sonhos frustrados, das coisas desagradáveis, e que nós vamos fazer através da oração e de um processo de conscientização, que o pastor Martônio já começou, essa consciência que nós temos que ter, que tem que passar na mente, conscientização de quê? Da minha situação, das coisas que aconteceram comigo para eu chegar aonde estou. Que coisas são essas? Coisas desagradáveis, que afetam o nosso eu, como ressentimento, raiva, ciúmes, ódio, tristezas, complexo de inferioridade, né? Complexo de baixa autoestima, autoestima baixa, sabe? Autocondenação, vergonha, culpa e tantas coisas desagradáveis. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos, irmão Alex vai colocando para nós no capítulo 12, ele fala: não se conforme, porque todas essas coisas, como bem disse o pastor Martoni, são coisas do mundo, e o mundo não nos pertence. Então não se conforme com as coisas do mundo, não se conforme com a ira, não se conforme com a desonestidade, com a injustiça. Você não pode se conformar, né? O que é se conformar? É agir conforme, mas você tem que mudar. E como você vai mudar? Transformando a sua mente. Jesus fala assim, lá no capítulo 14 de João, ele fala: deixo-vos a paz. Esse mundo conturbado, esse mundo perdido, de tanta coisa errada, cada dia acontecendo mais, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz. Irmãos, o que é paz? A paz é aquilo que vai invadir o seu coração, quando você lavar a sua alma de todas essas coisas que vêm e que querem nos moer e que querem nos engolir. Isaías 53:5, ele diz assim: mas ele foi moído, ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aquilo que nós vamos deixando, que vai acumulando sobre nós. Jesus morreu, foi por isso, pelas pisaduras dele, é que nós
fomos sarados. Aleluias, glória a Deus. E eu vou pedir o irmão Alex, ele vai colocar uma música, que é o Salmo 139. E eu quero que você feche seus olhos e ouça essa música, onde o Senhor fala que Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Então você tem que sair daqui hoje totalmente em paz. Amém? Aleluias. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Consciência é grandiosa, não alcanço de tão alto. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. O abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas.
Glória a Deus, aleluia. Quem já viu uma sonda, você sabe como é. Você recebe um sonífero, uma anestesia, e você não percebe nada, e ele vai passando um aparelho no seu corpo, e vai ver coisas que talvez você nunca saberia. E é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor Jesus, Ele tem um olhar de raio-x. Os olhos dele estão sendo colocados sobre você. E Ele vai te identificando, e Ele vai vendo, e você vai ser aquilo que está te prejudicando, aquilo que está te incomodando. Ele quer te salvar, quer fazer uma cura espiritual na sua vida, tirando os pecados, as coisas que te atrapalham, que te prende, que te limita, que te amarra. Ele quer que você tenha paz. Ter paz é a cura interior. Ele quer que nós fiquemos livres de doenças, de dores, cura física. Aleluias. O Senhor te conhece desde o momento em que você foi gerado. Talvez ali começou as coisas desagradáveis na sua vida, do ventre da sua mãe. Mas eu quero que você saiba que o Senhor estava lá. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor estava lá. E é por isso que você está aqui hoje. E é por isso que Romanos, como eu disse, o capítulo 12, ele fala: amados, aleluia. Alex, coloca aí para nós, Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, pela transformação da vossa mente. E que você possa apresentar o seu corpo a Deus, o seu corpo, diga meu corpo. Você possa apresentá-lo para Deus como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é o meu corpo. Amém? Aleluia. Queridos, e a nossa mente, a nossa alma, ela é composta, né? Nós temos coisas aonde nós recebemos as influências de outras pessoas, as influências do mundo, que é o nosso sentimento, fala sentimento, né? A vontade, pode repetir, vontade, o pensamento, a consciência, amém? Sentimento, vontade, pensamento, consciência, ou seja, as nossas emoções. É aí que nós somos feridos pelas outras pessoas que nos cercam, porque nós somos tão melindres, nós somos tão frágeis. O nosso eu, qualquer coisinha nos fere, nos incomoda. Por quê, queridos? Como nós estamos aprendendo mesmo no Tadel, a alma, ela não se converte, ela continua a mesma, ela é envelhecida. Então o nosso corpo, a nossa mente precisa ser transformada, porque o nosso pensamento, ele não dá trégua, ele vai e volta, e o inimigo põe: ai, você não dá conta, ai, você não presta, você viu o que aquela pessoa fez? Aí você vai lá, ora, ó que você levanta, vem de novo, você viu? É assim, queridos. Mas nós temos que vencer. A maior vitória que você pode ter na sua vida, e se você se concentrar no poder de Deus, você vai sair daqui com ela hoje. É a vitória sobre a sua mente, porque a partir daí você vai ser uma pessoa vitoriosa.
Eu não sei se você é assim, mas eu, graças a Deus, você pode acordar todos os dias abençoando, feliz, alegre, agradecendo a Deus a vida maravilhosa que Ele te dá. Eu não era assim, amados, mas se você tem um propósito, se você tem um foco, você vai chegar lá. Amém? Então, nós precisamos saber que nós podemos ter essa vitória em Jesus. E que também, outra coisa que você precisa, sabe, tomar consciência. Eu vou contar um pouco a minha experiência para que você possa entender. Você precisa se lembrar, perceber a dor de lembranças passadas. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nos fragiliza, que nos enfraquece, que tira nossa energia, que tira nossa força, que tira nossa fé. Quantas coisas nós vamos carregando, talvez desde o ventre, ou talvez desde criança. Então, queridos, são muitas situações desagradáveis que acontecem na nossa vida, e às vezes a gente não conserta, e a gente vai levando. E quando uma situação, você lembra daquilo, você sente raiva, ou você sente dor, ou você sente tristeza. Já viu quando a pessoa fala assim, não gosto nem de lembrar daquela pessoa. Você sente culpa, aquele sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu falei? Por que eu agi? Sabe? Vergonha, medo, ansiedade, tristeza. Situações desagradáveis que acontecem com a nossa vida, e aonde nós não somos curados, não somos tratados, e nós vamos levando para a nossa infância, para a nossa adolescência, né, para a nossa juventude, e assim até que um dia Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Ou então, sabe, aonde mais nós somos feridos, machucados, é na família. Por quê? Como eu disse, as situações desagradáveis, elas são trazidas, né, por pessoas, família, igreja, escola, né, parentes. Todos eles vão nos colocando coisas, críticas e outras coisas. Mas a família é a base. E se a sua família, ela é desestruturada, então, queridos, nós também podemos perder o nosso chão, perder o nosso prumo, sabe? Através de pecados nossos, ou da nossa família, pecados que vão entrando e vão nos contaminando, e nós vamos perdendo rumo, perdendo prumo, perdendo propósito. Principalmente, queridos, se nós não conhecemos a Jesus. Eu já contei aqui alguns detalhes da minha vida, né? Mas vou narrar alguns assim rapidinho, para você entender. Comigo aconteceu, sabe? Eu me lembro desse detalhe, né? Mas enquanto eu não tomei consciência mesmo da coisa, eu não pude começar a mudar, a me transformar. Eu tinha 5 anos, gente, olha que detalhe mais insignificante. Talvez eu tinha uns 5, 6 anos. E mamãe, né, e a minha irmã mais velha, isso há uns 30 anos, mais de 30, viu, irmão? Esquece essa parte. A minha mãe e a minha irmã estavam lavando roupa no córrego. Nós éramos 6 irmãs.
E eu e as outras, mais umas 3 ali, estávamos brincando do lado. E a minha mãe esfregando e jogando lá para coarar. E as duas conversando. E eu ouvi a minha mãe falar assim: olha a roupa da Geni. Que sujeira, tudo encardido. Certamente era uma criança muito ativa, gostava muito de correr, de subir, de pular, de descer e tudo. E sujava muito. E a roupinha da outra irmã minha estava lá esticadinha, branquinha. Olha da Lúcia. Olha a outra aqui, ó, branquinha. Aí minha mãe falou assim: quem tem roupa encardida é porque tem coração ruim. E eu ali, uma criança pequena, escutei aquilo, irmãos. Aquilo caiu no meu coração. Coração ruim. E eu, como uma criança, né, eu ficava pensando: maldade, então quer dizer que eu sou má. E eu fui crescendo com aquilo. Então quer dizer que a outra é boazinha. Irmãos, e aí eu fui crescendo. E aquele sentimento de rejeição, não me aceitam, né? Já entrou no meu coração. E aí o que a pessoa faz? Começa a querer chamar a atenção. Depois de uns anos, eu escutei outra conversa. Pensa. A minha mãe falando, a outra conversando com as outras lá e falava assim: ah, essa aqui ela é magrinha sim, porque tem lombriga, é lombriguenta. Aí eu falei: então quem tem lombriga, quem é magrinho, é que é aceito. Porque elogia ela é magrinha, mas não sei o quê. Ah, tem lombriga. E aí, nos meus 10 anos ali, gente, eu era magrinha também, pensei, o que a gente faz então para ter lombriga e para ser magrinho? E eu já sabia, que eu já estava estudando, que você adquiria lombriga comendo carne de porco, crua. Eu devia ter uns 11 anos, talvez. Irmãos, eu passei muitos dias indo no açougue, porque minha mãe era dona de pensão, então era a gente que comprava as coisas, que ajudava a fazer. E aí eu ia no açougue, comprava, ainda ficava olhando lá, porque eu já sabia que tinha que ter aqueles ovinhos na carne. E aí eu pegava a carne, chegava em casa, cortava os cubinhos assim, todo mundo já tinha saído, os hóspedes já tinham comido, e eu pegava os cubinhos, punha na frigideira. Quando a carne mudava de cor, eu misturava com arroz e desce. E não foi nenhuma e nem 2 vezes comendo carne crua. Pensa se eu adquiro esse verme, misericórdia. Sabe, irmãos, tudo isso, por quê? Para chamar a atenção, falta de carinho, de afeto, rejeição muito grande, irmãos. E eu cresci, adolescente, eu era magrinha, eu achava que eu era gorda. Irmãos, eu passava 3 dias sem comer nada. Eu esmurrava o meu corpo para chamar a atenção. E eu adoeci. Perdi parte da minha saúde. Porque o meu sistema imunológico, né, ele foi enfraquecendo. E assim foi. E a gente foi, como diz a minha irmã, ela falou: olha, Geni, nós não sobrevivemos, não, nós escapamos. Como eu disse, nós éramos 6 irmãs. E o meu pai, cada mulher que nascia, ele ficava irado, ele ficava com raiva, porque ele queria um homem. Ele queria era homem, porque naquela época os homens eram muito machistas. Irmãos, e eu cresci achando que ser mulher era a pior coisa que uma pessoa podia receber de Deus. Sabe, eu não me aceitava. Eu era
não havia nada de bom em mim. Eu era extremamente adolescente, depois fui ficando jovem, extremamente mal-humorada, sabe? E de manhã eu levantava, eu não conseguia olhar para ninguém, eu não conseguia falar bom dia, nada. E era assim, quando eu estava jovem, se eu via uma mulher com uma criança, ou grávida, porque naquele tempo ainda não tinha ultrassom. Aí eu perguntava, né, para ela, o que é o bebê? Seu bebê é o quê? Aí ela vinha com aquele sorrisão, né? Menina, irmãos, eu entrava em depressão. Eu ficava triste, eu ficava, sabe, eu falava assim, coitada, tá perdida, o que vai ser da vida dela? Pensa. E assim, queridos, eu fui crescendo. Mas um dia Deus me alcançou, um dia eu conhecia Jesus. E foi aí que a minha vida começou a mudar, queridos. Mas não foi da noite para o dia também não. Não foi da noite para o dia. Eu tive que participei de muitos encontros. O diabo, ele tinha uma sede muito grande, né, em cima de mim, da minha família. E aí eu pude, sabe, externar isso para minha mãe, para minha irmã, a minha irmã mais velha, né? Depois eu fiquei com aquela mágoa, porque criança guarda, gente. Vocês que têm filhos pequenos, é incrível, né? Criança guarda tudo, desde o ventre, quanto mais. E aí eu tive que escrever, tenho escrito lá, cartas, né, para minha irmã, Fátima, eu te perdoo, porque na época, como ela era mais velha, ela ia ensinar a gente, né, aquele ABC lá, a ler. E eu, não sei por que cargas d'água, né? Talvez já com muita coisa interna, gente, eu não aprendia. E ela me batia e me chamava de burra, você não aprende. E metia aqueles cadernos na minha cabeça, imagina. 6, 7 anos. E aí, né, eu já escrevi várias cartas, eu te perdoo. Hoje eu entendo porque eu posso me colocar no seu lugar. Porque você na época era a irmã mais velha, você tinha que cuidar de todos nós. Então hoje eu me coloco no seu lugar, eu sei o quanto é difícil, né? E perdoar a minha mãe, né? E falar, mãe, hoje eu perdoo você, porque eu entendo. Ela ficava sozinha com 9 filhos, como é que você vai dar carinho, afeto? Nunca tivemos. Mas Deus um dia Ele falou para mim, minha filha, eu estava lá em todos os momentos da sua vida, eu estava lá. Então, queridos, são estas situações e outras, né, que o pastor Martoni falou e que nós vamos citar aqui, que nos amarram, que nos prende, que nos paralisam, sabe, que nos engessam, que nos transformam numa estátua de sal, e você não sai do lugar. É como se você se trancasse num armário. Foi o que aconteceu comigo. Eu me tranquei e nada, as coisas iam sempre como se fosse uma bola de neve. Hoje, né, e quando você lê histórias de heróis, pessoas da Bíblia que eram como nós também, que passaram por problemas semelhantes. Moisés, ele tinha um problema sério de fala. E eu fico imaginando como que ele vivia sentimento de culpa. Não, sentimento de tristeza, de inferioridade. Eu não dou conta de falar, eu não consigo falar.
Tanto que ele, fugiu. E o dia que Deus falou para ele, ele entrou, em desespero. E ele falava: estou perdido, como que eu vou pregar? Como que eu vou falar para aquelas pessoas se eu não tenho voz? Parece que ele era gago. Então Moisés, ele ficou paralisado, ele se sentiu limitado. E nós também, e você, quantas vezes, quantas coisas que te paralisa. Deus fala, você pode, vai, mas você fala: não, eu não dou conta. Não, eu não vou, porque eu tenho esse defeito, porque eu sou assim, eu sou daquele jeito. Elias também se sentiu inferior, se sentiu triste, chateado. Por quê? Ele foi lá, enfrentou Jezabel, com aquela coragem, aquela ousadia toda, aquela feiticeira terrível, matou todos os profetas. E aí de repente, ele se sentiu sozinho. O que eu fiz? Essa mulher agora vai me matar. E aí ele fugiu. E lá Deus mandou comida para ele, mas ele não conseguia. Sabe o que ele fez? Depois você pode ler lá em 1 Reis, capítulo 19. Ele fugiu. Ele entrou numa depressão terrível. E aí ele pegou e saiu andando. Ele falou: ai meu Deus, eu tenho que ir lá para o monte do Senhor, lá no Monte Horebe. E aí ele saiu andando no deserto. E ele foi, queridos, ele andou durante 40 dias e 40 noites andando. Sabe quando você dá um clique, deu um clique nele lá e ele pirou. Aí ele saiu andando e chegou lá no Monte Horebe. Ele procurou uma caverna mais funda que tinha e ele entrou lá. Aí ele ficou lá, paradinho, quietinho. Porque a pessoa, quando ela desanima, Elias estava desanimado. A pessoa, quando ela desanima, ela fica triste, desanimada, entra em depressão. Ela não quer ver ninguém, ela só quer sair, ela quer andar a esmo, perdida. Ela quer se perder. E ela entrou naquela caverna. E eu quero falar para você. E ele ficou lá, escondido. E nós também, muitas vezes, a gente quer desanimar. Não dá conta não, a gente quer fugir, e aí você esconde numa caverna escura. Mas Deus foi lá e encontrou Elias e falou: Elias, por que você está escondido aí? Não, Senhor, não estou escondido não. Elias, não sobrou só você não, tem outros profetas lá, volta. E Deus, hoje Ele quer te animar também. Meu filho, minha filha, levanta, sai dessa caverna, sai desse lugar que essa coisa que está te paralisando, está te engessando, está te prendendo, está ferindo a sua alma. Deixa isso para lá. Miriam se sentia inferior. Por que Deus só fala com meu irmão Moisés? Por que só ele que sabe pregar? Por que só aquele irmão? Sabe, muitas vezes nós somos tão melindres, tão pequenos, o nosso ego. Irmãos, temos que nos alegrar, Um dos maiores sonhos da minha vida era ver jovens cheios do vigor do Espírito Santo, sabe? Uma igreja onde os jovens crescendo, cada um pega a palavra e fala na alegria do Espírito Santo. Esse era o meu sonho. E hoje eu vejo aqui tantos jovens, graças a Deus, eu vejo que os jovens, os nossos futuros pastores, e nós também, é claro, irmão Flávio, que já temos aí nossos 30 aninhos, eles estão aí com os 15 aninhos deles, mas isso é tremendo,
Quantos pastores, uma igreja cheia de pastores, cheia de ministros de louvor, uma igreja cheia de jovens, que vai ali, que ensina crianças. Meu sonho, né? Uma igreja que tem uma creche, tem 3 pastores cuidando dessa creche, né, irmã Lília? E nós vamos ter, esse é meu sonho, hoje eu vejo sonho realizando, aleluia, graças a Deus. Mas Deus pergunta para você, não se esconda nessa caverna, aleluias, irmãos. E também a rejeição. Quantas pessoas são feridas, porque na escola, né, os pais vão escolher o nome, não escolhe o nome direito, põe aquele nome esdrúxulo lá, aquele nome diferente, e a criança sofre, né? Vou falar uns aqui, mas é até difícil de acreditar que uma pessoa coloque um nome desse, né, na criança. Novalgina de Almeida, Madin China. Como você chama? Madin. Madin China. 1, 2, 3 da Silva 4. Xerox. Um era Xerox e a outra fotocópia. Fotocópia autenticada. Então isso traz um sentimento de rejeição na pessoa. Porque, né, a criança, com aquela gozação dos colegas, a morte do pai, da mãe ou de ambos, deixa um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, gravidez indesejada, você se sente rejeitada pela família, sociedade, rejeição do marido, divórcio dos pais, destrói a vida dos filhos, preferência dos pais, sem querer, sem perceber, os pais vão deixando um dos filhos de lado, rejeição no casamento, a mãe que abandona os filhos e tantas outras coisas, apelidos, referindo a possíveis deformações, né? Orelhudo, nariz de bruxa. Criança é a coisa mais incrível, né? Eles batem o olho ali, eles já começam. Ô pão bengala. Só porque ele é magrinho e compridinho, é o pão bengala. Boca de cabide. Baixinha. Pintor de rodapé. Pintor de meio fio. As pessoas pensam assim, porque é pequena, né, baixinha, aí você pode ficar chamando, ela é tão baixinha, ai, mas você é tão pequenininha, ai, mas por que você é baixinha? Sabe, tinha uma irmã que sempre chegava em mim e ficava, né, ai, mas você é pequenininha, ai, mas você é tão baixinha. Falei, tá, amanhã eu vou chegar e falar, ô, hipopótamo, e aí, gigantona? Porque chamar baixinha não dói. Mas se eu falar, oi gigantona, vamos ali comigo? Oi hipopótamo. Não, mas sua boca parece um hipopótamo. Será que a pessoa vai gostar? Né? Então, xingamentos, palavrões, falta de carência afetiva. Né? Olha o que aconteceu, né, comigo, desinteresse do pai e da mãe, vício dos pais, suicídio dos pais, ensino sem disciplina, tudo isso vai machucando a pessoa, discriminação racial, sexual, cultural, né? Falar que não gosta da cor da pessoa, né? As crianças, às vezes a gente vê elas falando assim alguma coisa, aí você tem que ensinar desde pequeno. Não é assim. Deus fez a gente todo igual. Autorrejeição, isso aqui é muito sério, eu sofri isso demais. Né? Por que a gente sofre isso? Porque nós não temos a aceitação em casa. Se você tem em casa, se sua mãe fala, minha filha, mas você é a coisa mais linda,
Né? Tinha uma irmã que ela falava assim, gente, eu tinha umas sardas no rosto, e os meninos, colegas, me pichavam, me perturbavam o tempo todo por causa disso. E eu chegava em casa, falava para minha mãe, meu pai, e eles falavam assim, minha filha, mas a coisa que eu acho mais linda em você são essas pintinhas, essas sardinhas. E pegava nela e fazia um carinho. E ela falou, gente, porque o pai e a mãe é referência. Ela falou, foi isso que me ajudou. Eu nunca tive problema de chegar lá na escola, de sair agredindo, igual tem muita gente que fala, matou porque estava fazendo bullying. Não, matou porque não tinha Deus, porque não tinha uma igreja, não tinha um pai, uma mãe para levar para a igreja. Então, a pessoa, quando ela tem uma deficiência física, magra demais, ou é gordinha, ela sofre. Seios muito grandes, adolescente com uma espinha demais, cravo demais, sofre. Autorrejeição, é a pessoa que não se aceita. Se não tiver alguém em casa para estar sempre elogiando, pegando no braço, fazendo um carinho, a pessoa, ela não se aceita, ela acha que ela é feia mesmo, porque ela é magra, ela acha que ela é feia mesmo porque é gorda. Não, a pessoa tem que se sentir gente, né? Doenças constantes. Sentimento de culpa também fere a nossa alma. Culpa por ter abortado, culpa por ter pagado o aborto de alguém, por roubar, culpado por ter enganado, por não ter cuidado dos filhos, por ter abusado de alguém sexualmente, por ter sido alguém de programa, por não ser mais virgem, por ter sido homossexual, por ter adulterado. Isso faz a pessoa ficar agressiva, insegura, birrenta, rancorosa, porque ela tem aquele sentimento de culpa dentro dela e ela não põe para fora. Mas isso, queridos, é só pela misericórdia de Deus, porque as pessoas preferem ir levando. Talvez você tenha aí no seu coração, até hoje, alguma coisa que te prende, que te fere, que te paralisa, que não deixa você crescer. Mas você não abre o seu coração. Hoje é dia de você abrir seu coração, de deixar o Senhor colocar o bálsamo nessas feridas, de colocar o óleo dele nessas feridas. Pessoas que foram abusadas sexualmente, desvios sexuais, frigidez, erotismo, tudo isso vai ferindo a alma da pessoa, vai impedindo ela, sabe, de crescer. Ela vai andando para baixo em vez de ir para cima. Autoerotismo, narcisismo, exibicionismo, fetichismo, bestialismo ou zoofilia. Levítico 18, 23. Põe aí, Alex, para a gente. Vai deteriorando a família. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Misericórdia. Isso é uma imoralidade. E a pessoa fica impura. Confusão de mente que vira isso. Masoquismo, pedofilia, homossexualismo. No Levítico, baixa o 22 aí. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, e nem mulher também, porque Deus detesta transexualismo, travestismos, por isso que nós não aceitamos. Amém? Aleluias. Mas hoje o Senhor quer curar. Aleluias. E nós devemos dar graças a Deus.
Os médicos, Deus deu a inteligência. Lucas era um médico e ele era um homem muito inteligente, sábio, e ele escreveu sobre a vida de Jesus lá no evangelho dele. E graças a Deus, porque existem os médicos, né? Graças a Deus, porque os médicos, cada vez mais Deus vai dando a inteligência, a consciência para eles, e eles vão criando, descobrindo os remédios para curar as doenças, né? As doenças da alma, da mente, do espírito, né? A terapia, a psicologia, a psicoterapia e por aí fora. Mas, queridos irmãos, Jesus é o maior médico que existe. Jesus é o maior psiquiatra, o maior psicólogo que existe. Jesus pode curar as tuas feridas, as minhas feridas, integralmente. Ele deseja sarar as tristezas, as mágoas, tirar a confusão, tirar a dor, sentimento de inferioridade, de autoestima baixa. Jesus pode transformar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém. Onde houve medo, Ele está ansioso para conceder-nos uma mente sã. Amém. Então você precisa admitir que precisa desta cura. Se nós não tomarmos consciência de que nós precisamos, de que fomos feridos, de que nós somos muito melindres, somos igual papelzinho, qualquer coisinha que fala, você está rasgado, você está destruído, você está no chão. É preciso entrar em contato com as lembranças dolorosas. Aonde você parou? O que foi que te paralisou? O que te engessou? O que te limita? Que hoje você acha que, não, já tem 30 anos, já não dou conta mais, deixa para os jovens, né? Não, eu já fiz 50 anos, não dá mais. Não, eu só tenho 15 anos. Irmão, qual é a sua desculpa? Deus quer te fazer grande. Deus quer nos fazer grande. Eu descobri, depois de muitos anos, que eu estava paralisada, desde a minha infância. E que aquilo foi como uma bola de neve. Mas eu tomei consciência, que você também possa tomar consciência, externar essas lembranças dolorosas, os comportamentos limitadores que te limitam. Talvez você quer estudar, você quer fazer outras coisas, mas você fala, não dá tempo mais. Não tenho cabeça para isso. Irmãos, você pode sim. Sabe, eu chorei muito. Eu me lembro que eu levantava à noite e eu ia para um quarto e eu chorava, sem saber por quê. Porque eu era infeliz, mas porque eu queria, sabe, mudar a minha mente. É um desafio, sabe? Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E eu falava, Deus, mas não é possível. Como que eu sou tão negativa? Como é que agora eu estou vibrando? E daqui a 5 minutos a minha cabeça está cheia de lorota, de bitola, de mais não sei o quê. Se eu tenho a mente de Cristo, irmãos. Então nós devemos, como diz lá em Filipenses. Abre aí, Alex. Filipenses capítulo 4, versículo 7.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Jesus Cristo. Diga, eu estou unido com Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que existe virtude, que existe louvor, que é admirável. É isso que tem que estar na nossa mente, queridos. A nossa mente, ela não pode estar aqui, daqui a pouco está ali. Não, nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Mas você precisa externar as dores, angústia, nojo, raiva, medo, tristeza, ódio. Você precisa colocar para fora, diante da outra pessoa, se for possível. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele quer ter domínio sobre nós. E ele vai laçando, como diz o pastor Martônio, ele vai jogando as suas linhas. É igual a aranha quando ela vai pegar um inseto, ela faz assim, ela joga uma linhazinha lá, o inseto nem percebe, ela joga outra, ele nem percebe, ela joga outra, o inseto está lá. Ela vai jogando e de repente o inseto faz assim, ele está preso. É assim que Satanás faz. Ele quer ter o domínio sobre você. Sabe, eu vejo que a minha vida, Satanás tentou de todas as formas destruir, tirar, acabar com a alegria, a presença de Deus, mas ele não conseguiu. Então você precisa romper com o domínio de Satanás sobre a sua vida. Amém? E receber a cura das lembranças passadas. Colossenses 2, de 11 a 15. Vamos ler esse texto para encerrar. Nós vamos orar por você. Aleluia. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Antigamente, vocês estavam, olha aqui, espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, os pecados da sua família, e porque eram não judeus, não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Vamos repetir? Deus perdoou todos os meus pecados. Aleluia. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. A dívida que você devia, Deus levou na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Glória a Deus! Jesus riscou aquela dívida, rasgou aquela promissória que nós devíamos. Aleluias, irmãos. Agora você só precisa encher a sua mente com tudo aquilo que é puro, justo, amável, louvável, de boa fama, honesto, sincero. Amém? É por isso que, como disse uma mensagem que eu vi no Zap,
o moço dando uns conselhos lá, ele falou, não veja televisão, não assista jornal. Falando, por que você está, perguntar para ele, por que você está tão próspero? Por que no meio dessa crise você está prosperando? Falou, olha, não veja jornal, não veja novelas, não faça isso, aquilo, porque você vai ouvir só coisas negativas. E a nossa mente tem que estar cheia só de coisas boas, positivas, porque aquilo que tiver na nossa mente, nós vamos colher para nós, aleluia. Diga assim, eu quero ficar integralmente são. Se nós quisermos permanecer sãos, nós precisamos acreditar, confiar na palavra de Deus. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. O resultado da cura interior, irmão, é a paz. Diga paz. Resultado da cura interior é paz. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, a irmã Irani, falou tão perfeitamente sobre a vida dele. Ele era um derrotado, ele era um homem que não tinha paz no coração dele, mas depois que ele encontrou Jesus, aí ele falou, agora tudo para mim é Cristo, e eu tenho paz, eu tenho alegria de fazer esse trabalho. Davi sofreu, mas ele não desistiu. Pedro, se Pedro fosse igual nós, né? Imagina se a gente fosse igual Pedro, quanta coisa Pedro aprontou, mas ele falou, não desista, eu vou lá. Irmão, não desista. Deus tem grandes coisas para você, financeiramente, espiritualmente, na sua vida, sabe, nos seus relacionamentos. Tudo que nós fizermos, aonde nós colocarmos a mão, vai prosperar. Então, qual a chave para a cura interior? Para as lembranças amargas. É o perdão. Diga, o perdão. Deus passará o bálsamo sobre as suas dores. Aleluias. Vamos afastar um pouquinho as cadeiras. Agora...